Tecladinho musical com 555. Esse é um projeto muito fácil que você consegue desenvolver com 555, mas já aplicar muitos conceitos da eletrônica. Vem ver como eu fiz a minha própria versão e até como eu evoluí esse projeto, tornando ele um hardware profissional. Olá, eu sou a Júlia, sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e eu tô fazendo uma série de vídeos sobre 555 aqui nesse canal. Então se você gosta de eletrônica, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve por aqui para assistir todas as videoaulas e também para assistir um pouquinho do meu dia de trabalho como desenvolvedora e dona de uma marca de acessórios criativos e tecnológicos. Eu mostro bastante do meu dia a dia, mostro projetos que eu gosto de desenvolver e mostro também como fazer alguns projetinhos como esse daqui, que é um projeto de tecladinho com 555, que eu me diverti muito fazendo e já tô com vontade de profissionalizar ele e desenvolver realmente um produto real com isso. Vou contar tudo sobre esse desenvolvimento durante o vídeo de hoje e também vou te mostrar como que você pode desenvolver a sua versão. Esse é um excelente projeto para você estudar eletrônica, para você apresentar em feira de ciências e para você ter um projeto real, funcional, para você ver o funcionamento do 555. Então, bora acompanhar esse desenvolvimento comigo. E o nosso vídeo de hoje é patrocinado pela Altium Develop, que é um pacote que vai unificar o Altium Designer com o Altium 365 para conseguir turbinar de vez o seu desenvolvimento de projetos de hardware. Com o Altium Designer você vai conseguir fazer o design da sua PCB completo e com o Altium 365 você vai conseguir deixar o seu projeto em nuvem e disponível para toda a sua equipe de trabalho adicionar correções, adicionar comentários e todas as pessoas que estão trabalhando nesse projeto conseguirem estar exatamente na mesma página desenvolvendo em conjunto. Eu vou deixar o link do Altium Developer aqui na descrição desse vídeo, lembrando que você tem 30 dias para utilizar esse software gratuitamente e testar antes de comprar. É uma ferramenta muito boa, eu já tenho utilizado o Altium Designer já há 4 anos aqui nos meus desenvolvimentos. Eu tenho certeza que se você quer seguir nesse caminho de desenvolvimento de hardware, é uma ferramenta que vale a pena aprender. Então acesse o link que está aqui nos comentários e teste essa ferramenta também. Assim como vários projetos que eu desenvolvo por aqui, o projeto do tecladinho musical começou em uma live, onde eu fiz toda a montagem de eletrônica, testes e passei por vários perrengues para conseguir fazer com que essa eletrônica funcionasse de verdade. Por mais que eu já tivesse assistido vários vídeos e até estudado a teoria, encontrar os componentes para fazer isso aqui funcionar perfeitamente foi realmente um desafio. Agora que eu já tenho a minha versão funcionando, bora ver em simulação como desenvolver esse circuito para você poder replicar por aí também. Para te ajudar a entender esse circuito eletrônico e você conseguir replicar e montar por aí também um tecladinho musical, eu trouxe 2 versões do circuito. A versão do Tinkercad, onde a gente consegue vir aqui, olhar as coisas com os componentes assim mais próximos do real e também fazer a simulação para você ver esse tecladinho funcionando e também a visualização de esquemático eletrônico. Particularmente falando, eu acho mais simples observar para o esquemático eletrônico e saber como fazer as ligações, né? Mas vai de você aí, claro, eu vou fazer a explicação completa aqui para você entender o que precisa ser ligado, mas se você também tem mais facilidade em observar o esquemático, pode bater um print dessa tela aqui para você conseguir replicar por aí. Então, vamos começar aqui no Tinkercad para eu conseguir te mostrar o funcionamento do 555 e também te explicar o que vai conectado em cada uma das portas, tá? Essa daqui é a simulação que você pode construir na sua protoboard exatamente dessa forma aqui e ele tem que funcionar como o meu tecladinho está funcionando, tá? Vamos começar falando do 555 então. O circuito básico de como ele está funcionando é o mesmo circuito do 555 no modo astável que eu já fiz vídeo para vocês aqui no canal. Então se você quiser entender mais a fundo como isso funciona, recomendo muito você assistir essa videoaula também, porque ela está muito legal e vai conseguir fazer com que você entenda essa geração de frequências, tá? O 555 funcionando como um gerador de frequência é perfeito para tocar música. Eu não tenho muito conhecimento musical, mas eu sei que notas musicais são frequências. Então, na eletrônica, a gente consegue gerar frequências. Então, se a gente coloca uma frequência gerada eletronicamente em um dispositivo que transforma energia em som, que no caso que é o piezo ou speaker, ele vai tocar exatamente a nota musical de acordo com a frequência tocada. Então, o 555 funcionando como um gerador de frequência e principalmente a gente conseguindo modificar essas frequências, a gente consegue construir tanto músicas
quanto um tecladinho musical, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho das ligações, lembrando que elas são muito parecidas com o modo astável do 555. A gente começa aqui pela ligação do VCC e o GND, que são nos pinos 1 e nos pinos 8. Então, o pino 1, ele vai no GND, o pino 8, ele vai no VCC, tá? Agora, no pino número 2, a gente vai ter, na verdade, 3 pinos aqui que eles vão trabalhar fazendo a lógica do que a gente precisa, tá? E eles precisam ser conectados aqui em pontos bem específicos. O pino número 2, ele vai tanto ser conectado até o pino número 6, quanto ser conectado também em um capacitor de 100 nanofarad, e esse capacitor, a outra perninha dele, vai lá no GND. Então ele fica conectado aqui, tanto com o capacitor quanto com o pino número 6, a gente já vai ver o pino número 6 daqui a pouquinho, tá? Por enquanto só faço essa ligação. O pino número 3 é a nossa saída, e na nossa saída a gente vai conectar o nosso speaker. Para isso, a gente vai utilizar um capacitor de 100 microfarad. Você pode escolher aqui um capacitor de 16 volts ou um pouco maior, não tem problema, dependendo da sua fonte de energia. Aqui na simulação eu estou utilizando 9 volts, mas na protoboard eu estava utilizando 5 volts o tempo todo, e o capacitor de 16 volts já vai funcionar bem para esse caso, tá? A conexão do capacitor fica a seguinte, ó. A saída do pino número 3 vai no positivo do capacitor e o negativo do capacitor vai lá no pino positivo do nosso speaker. Eu quero te falar um pouquinho sobre esse speaker. Em todas as simulações que eu vi, ele utilizava um piezo, mas o piezo nas minhas simulações aqui, né, na bancada, não funcionou muito bem. Então eu sugiro que você troque por um speaker, tá? E o speaker ele deve funcionar bem por aí, mas caso você tenha alguma dificuldade, você pode escrever aqui nos comentários e descrever também quais são os componentes que você está utilizando. Se você quiser participar do nosso grupo do Discord, o pessoal da minha própria comunidade mesmo me ajudou a identificar esse erro de que piezo não estava funcionando, né? Com o buzzerzinho não estava funcionando de jeito nenhum. E a gente acabou trocando por um speaker e funcionou perfeitamente, tá? Então se você quiser entrar na nossa comunidade aí para tirar essa dúvida, vai ser muito bom. O pino número 4 é o pino de reset. E ele vai conectado... Eu acho que eu conectei ele errado, calma aí. Ó, eu conectei errado, tá vendo? Ó, o pino de reset, na verdade, ele vai no nosso VCC, não no nosso GND, tá vendo? Ele estava conectado ali no GND, eu até achei estranho. Então, o pino de reset, ele vai conectado no VCC porque a gente quer que esse circuito fique o tempo todo ativo, tá? Agora, subindo aqui, nós temos o pino número 5, ele é um pino de controle, e de controle de tensão, a gente vai colocar aqui só um capacitor de 10 nanofarad. Então, conexão, capacitor 10 nanofarad e GND. Agora a gente vai para os pinos de limite e descarga. Esses 2 pinos aqui é o que a gente vai utilizar para construir a lógica ali de receber cada um dos pinos do botão. Então, o que vai acontecer? O nosso pino limite, como a gente já tinha visto, ele já está conectado aqui no pino 2. Além disso, é ele que vai ser a entrada do nosso botão. Então, a gente vai colocar o pino de limite conectado até o botão, tá vendo? Do pino do botão, a gente vai ter aqui, toda vez que a gente clica no botão, a gente vai conectar o botão ele vai até o potenciômetro em um dos terminais e ele sai no outro terminal do potenciômetro. A gente não está utilizando o potenciômetro para fazer um regulador de tensão, nesse momento a gente só quer realmente utilizar as resistências internas dele ali. Então eu coloquei aqui no pino do meio e esse pino ele vai direto lá para minha descarga, tá vendo? Então a gente vai fazer essa volta entre o pino limite e o pino descarga, onde ele precisa passar aqui pelo potenciômetro, que na verdade a gente vai estar adicionando mais uma resistência aqui nesse circuito, tá vendo? Por isso que é um circuito muito parecido com o circuito que eu já mostrei para vocês no modo astável, só que ao invés de um dos resistores que a gente estaria utilizando ali, né, nos 2 resistores, um deles a gente vai substituir pelo potenciômetro e o outro a gente vai manter como resistor base, né? E aqui eu estou utilizando o 3.3K ohms. Voltando aqui, o pino de potência, pino número 8, ele é o pino de VCC e a gente vai colocar aqui no VCC. Para energia aqui eu estou utilizando 9 volts, você poderia estar utilizando uma fonte um pouquinho maior ou um pouco menor, né? 5 volts sempre vai funcionar bem e 3.3 volts, 3.7 volts das baterias também funciona bem para o 555, então você poderia usar também. Talvez isso interfira um pouquinho no volume do speaker, tá? Aí você vê aí o que fica bom para você. Aqui, propositalmente, eu fiz com apenas um botão, porque eu vou fazer junto com você a expansão, que vai ser exatamente a mesma para a quantidade de botões que você quiser adicionar. Então, se você quiser adicionar mais um botão, é só você pegar ele aqui,
fazer uma conexão do discharge, e essa conexão ela pode inclusive vir aqui, ó, do seu botão anterior, tá? Para facilitar. Vou deixar ele laranjinha aqui, ó, para ficar igualzinho. Aí eu vou adicionar um potenciômetro novamente e vou fazer a conexão novamente aqui na minha descarga, tá vendo? E daí eu posso ir amplificando, dependendo de quem tá conectado, né? De quando eu fecho o circuito, ele vai acionar a resistência aqui em conjunto com a resistência fixa e vai fazer o som proporcional. Uma sugestão também é trocar os potenciômetros por trimpotes, e essa vai ser a versão final que eu vou fazer. Eu não vou colocar os potenciômetros, eu vou colocar aqueles trimpotezinhos azuis, que eu acho que vai ficar bem legal. Aqui no circuito do esquemático eu fiz exatamente essa mesma ligação, e aqui a gente tem uma cadeia de 8 trimpotes com os botões, tá vendo? Então todos eles estão conectados aqui no trigger e no discharge, no pino 1 e no pino 2. Esse último pino aqui ele ficou avulso. E esse é o circuito, eu posso vir aqui fazer a simulação, tocar, né? Posso trocar aqui, ó, para criar outra nota musical. E o ideal é que você entenda um pouquinho de música para entender também como tirar uma nota musical legal, mas eu testei bastante e vou mostrar para vocês o que eu tenho feito aqui com o meu tecladinho. Vamos lá ver agora um pouquinho do meu resultado. Com o circuito pronto, agora está na hora de a gente afinar cada uma das teclas. Por aqui eu utilizei um afinador online para fazer isso, mas se você tiver um equipamento um pouco mais preciso, você vai ter ainda mais facilidade para encontrar as notas que você precisa para construir uma música. Eu preciso de um Mi. Então transformar esse aqui num Mi, vamos ver. Assim que eu comecei a tocar minhas primeiras músicas, eu notei que eu precisava expandir esse projeto, deixar ele um pouquinho maior, porque só essas 4 notas aqui já não estavam sendo suficientes para eu tocar as músicas. Vou tentar pegar a primeira partezinha, tipo as primeiras 3 letras. Não, as primeiras 4, vai. Fá, Mi, Ré, Dó. Músicas, 3 notas. Dó, Ré, Mi, Fá. Ah, e ó, sai alguma coisa. Saiu ou não saiu? Muito obrigada. Ó, o dia que eu fizer um joguinho, vai ter, assim, a entrada do chefão, ó. Opa. Sentindo a música, entenderam? Para a parte de evolução desse projeto, vocês já sabem que eu não poderia deixar ele em protoboard, então comecei a desenvolver um projeto de placa de circuito impresso dentro do Altium Designer e dessa vez aproveitando para colocar muitas teclas. A minha inspiração foi um chaveirinho de tecladinho musical que eu encontrei no Pinterest, fiquei apaixonada, queria muito ter um, então eu fui fazendo a minha PCB mais ou menos seguindo essa inspiração, claro, colocando toda a minha identidade, mas tentando seguir aí um padrão. O projeto final do esquemático ficou o projeto do 555, mais todas as teclas, ficamos com 8 teclas. Eu também deixei ali já a abertura para a gente conectar o speaker. Quanto a board, ficou assim, um conector para o speaker, um conector para a bateria, temos aqui os 8 potenciômetros e os botões. Atrás eu deixei esse desenho, meio teclado musical, e no final eu achei que essa PCB me lembrou um pouco uma baleia. Eu não sei muito bem porquê, mas eu quero a sua opinião. Você acha que parece uma baleinha? Será que eu deveria enfeitar para parecer ainda mais uma baleia? Se você quiser um vídeo completo sobre design de PCB utilizando essa PCB como referência e também ver a fabricação, me pede aqui nos comentários. A PCB vai ser fabricada para o ano que vem. E aí, gostou do desenvolvimento do tecladinho 555? Deixa para mim aqui nos comentários por qual motivo você veio assistir esse vídeo. Você tem vontade de replicar esse projeto? Você está tentando fazer algum projeto para alguma feira de ciências, para a escola, para aula de eletrônica? Está interessado no funcionamento do 555? Vai integrar essa tecnologia em algum projeto? Fala para mim aqui nos comentários, me conta o porquê que você veio atrás desse conhecimento, que eu quero muito conhecer o que vocês estão desenvolvendo. Então já aproveita também para participar do grupo do Discord e já aproveita para vir para as nossas lives que estão acontecendo em 4 dias na semana, às 8 horas da noite aqui nesse canal. É só se inscrever, clicar no sininho que você vai receber a notificação de quando a live começar. Assim você vai conseguir contribuir com o desenvolvimento dos meus projetos ao vivo, tirar dúvidas e também compartilhar comigo o que você está desenvolvendo por aí.
É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!